que precisa acontecer entre nós, na nossa comunidade, na nossa igreja, para que haja sinais e maravilhas, nesse texto de Atos 2, 42 a 43 eu quero te mostrar. Tá? Há 5 pilares, há 5 fundamentos que antecedem os sinais e a maravilha. Eu quero compartilhar no meu devocional de hoje. Tá bom? Então, nós vamos ler Atos 2, 42, tá? Atos 2, 42, 42, 43, que nos mostra as características da igreja de Atos. Né? Uma igreja apostólica, primitiva, mas que nos ensina muito a respeito de sinais e maravilhas, tá? Que aconteciam no meio deles. Quero compartilhar com vocês o meu devocional. Estava estudando sobre a visão da minha igreja, a Igreja Ágape, estudando sobre ela, né? Aqui, deixa eu mostrar. Estudando sobre ela, visão da igreja, pastor Edmar de Araújo. Eu fiz o meu devocional em cima disso, tá? Em cima desse livreto, em cima desse texto. Tá? É o tipo de igrejas que queremos ser, Só que o que antecede as maravilhas e os sinais são 5 coisas que nós temos que observar. Tá? É uma construção, é uma edificação, é uma narrativa, princípios e fundamentos que têm que ser estabelecidos, que têm que ser cumpridos, que têm que ser semeados e regados para que isso floresça. As maravilhas e os sinais nada mais são que frutos de uma caminhada, de uma vida com Deus, e essa vida com Deus exige alguns princípios. Eu quero falar deles aqui. Tá? Então vamos ler o texto de Atos 2, 42 a 43, que diz assim, a minha versão aqui está na NVI, mas eu também vou ler na Almeida aqui para a gente observar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Só até aí, 42 e 43. Tá? A primeira coisa que a gente observa nesse texto, dessas 5 coisas, a primeira coisa que eu observo é: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ensino, e ensino fala de ensino bíblico, fala de ensino teórico, às vezes, conceitual, de princípios, fundamentos, relembrar fundamentos. Né? Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, uma característica, um pilar que antecede as maravilhas e os sinais, que são esses feitos que aconteceram na igreja de Atos, era, a primeira coisa, eles se dedicavam ao ensino. Tá? Eles se dedicavam ao ensino. E a segunda coisa que acontece, a segunda coisa que sustenta uma igreja, uma comunidade, onde o fruto dela são as maravilhas e os sinais, a segunda coisa é a comunhão. Tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E aqui eu quero observar que a comunhão, a gente precisa ter uma clareza, a gente precisa ter ela bem clara na nossa mente, a gente tem que ter ela bem, ter um entendimento do que é realmente a comunhão, para não confundi-la com a união ou confundi-la com as reuniões, tá? Porque a comunhão, ela fala de unidade. E a unidade, ela fala da comunhão dos diferentes. Pessoas diferentes, pessoas de histórias diferentes, pessoas com visões às vezes diferentes, pessoas às vezes com pontos de partida diferentes, experiências diferentes, tá? Porque a reunião, ela traz uma união de pessoas, ela faz um ajuntamento, mas se não houver a unidade que provém do Espírito, como diz em Efésios 4, você vai ter pessoas reunidas, mas que não estão no mesmo espírito de comunhão. Porque esse espírito da unidade, ele provém do Espírito. E essa harmonia, essa atmosfera de unidade, ela provém do Espírito.
né? Então, há uma diferença entre a comunhão e a reunião, que é a união, tá? Porque elas prezam essa união, esse ajuntamento, geralmente, quando ele não provém do Espírito, ele preza a uniformidade. Então, quando há uma pessoa nesse meio, tá? Nessa união, nessa reunião, onde ela pensa diferente, onde ela não está de acordo com a uniformidade, onde ela não está de acordo com ser igual, né? Uniforme ali, bitolado, aquela mentalidade no mesmo viés. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma mente mais expansiva, que traz uma ideia diferente, algo para ser levado para a mesa para comunicar, e isso não acontece. E quando isso não acontece, por causa dessa união, essa pessoa tende a sair, ser repelida, expulsa, tá? Inconscientemente, conscientemente, intencionalmente ou não. Tá? Por quê? Porque a comunhão de verdade, ela provém do Espírito. E essa comunhão, ela é desenvolvida nas diferenças. Por quê? O diferente é o complemento daquilo que eu preciso, tá? Então, se eu tenho aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma faca e um garfo, e eu junto os dois eu consigo desenvolver um trabalho. Agora, se eu tenho uma faca com uma faca, não dá liga. Então, na comunhão funciona dessa forma. Nós precisamos de pessoas diferentes que se complementam, tá? Elas se complementam para que haja um trabalho conjunto, em comunhão. Já a uniformidade, eu vou trazer pessoas iguais. Faca com faca, com faca, com faca. Estou dando um exemplo, tá? Para poder ilustrar. Então, nós precisamos de comunhão, e essa comunhão ela provém dessa unidade do Espírito. Tá? Então, nós precisamos de cristãos cheios do Espírito Santo, tá? Pessoas que buscam o Espírito Santo, para que essa carne seja mortificada, para que ela ela morra para si mesma, para conseguir suportar em amor os irmãos. Tá? Então, esse é o espírito da comunhão que fala aqui em Atos. Eles também partiam o pão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e a orações. Partir do pão fala de compartilhar. Tá? Fala de compartilhar. Qual que é o pão? Quem é o pão? Hoje nós carregamos o Espírito do próprio Cristo, então nós somos o pão para os irmãos, nós somos esse fruto que eles devem experimentar. Então o compartilhar é o compartilhar da própria vida, é o compartilhar da palavra, é o compartilhar da palavra, mas também é o compartilhar do alimento, é o compartilhar do alimento, e é o compartilhar da própria vida, da mesa, né? Da comunhão na mesa, do sentar na mesa, de falar sobre a vida na mesa. Tá? Ao mesmo tempo que você compartilha o alimento, você compartilha também aquilo que tem acontecido na sua vida. Então eles tinham esse espírito de compartilhar ao partir do pão. Então eles se dedicavam ao ensino, a primeira coisa, a comunhão é a segunda coisa, e a terceira coisa é o partir do pão, que é esse compartilhar de alimento espiritual, de alimento para o corpo e de alimento para a vida, o compartilhar da vida, as experiências, a troca de sabedoria, né? A troca de informações que geram ali sabedoria para não cometer o erro que o outro cometeu e aprendizados que vão acontecendo ali nas relações. Tá? E a quarta coisa, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, e a quarta coisa eles se dedicavam também às orações, tá? As orações. E aqui eu gosto muito de visualizar como a comunidade se comporta nesse aspecto de orações, né? Um culto de oração. Eu participo de reuniões de oração, e as reuniões de oração geralmente elas são, você tem um tempo de oração e depois você tem um tempo de oração conjunto, orar um pelos outros, né? Essa oração pelos outros, onde você pode
está entendendo e observando e compreendendo e tendo empatia e compaixão com o que está acontecendo com o irmão. Tá? Então essa compaixão, ela desenvolve esse espírito em você, esse espírito de Cristo, esse espírito de amor, de compaixão, de cuidado para com o próximo. E essa oração é uma oração de derramar de coração, é uma oração de confissão, é uma oração de sinceridade, tá? Então a gente aprende ali, é como se fosse um discipulado, né? A própria pessoa que está orando está te ensinando como orar, como ela ora, né? Quais são as dificuldades dela e o que ela leva para a oração. Talvez que você não leve e agora você levaria. Os cuidados que ela tem na oração que você agora aprende, né? Quais as coisas que são priorizadas, quais as coisas que ela expõe para Deus, a maneira que comunica para Deus. Então na oração você aprende um com o outro. E você está nessa comunhão, nessa relação, você está compartilhando e se conectando com Deus, né? A palavra fala, se nós não amarmos a quem vemos, como amaremos a quem não vemos? Então, esse espírito, né, que permeava ali a igreja de Atos, né, era um espírito de comunhão, esse espírito da unidade que provém do Espírito Santo. Tá? Então, a quarta coisa é a oração. Então, o primeiro pilar, dedicação e ensino. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, compartilhar, partir do pão. Quarto, oração. E a quinta coisa, né, que antecede as maravilhas e os sinais de uma comunidade, de uma igreja, tá? Seja lá como for, é a obediência. O texto fala na NVI, cheios de temor. Tá? Deixa eu só abrir. Aqui fala no Almeida Atualizada. Revista Almeida Atualizada. Em cada alma havia temor. Tá? E na etimologia da palavra temor quer dizer profundo respeito, profunda obediência. Então, eles tinham em comum isso, um profundo respeito, um profundo temor a Deus, uma profunda obediência e uns aos outros também, tá? Uns aos outros, porque nós somos a representação do Cristo. Nós somos a representação do corpo de Cristo. Então, quando há um temor e um profundo respeito uns pelos outros, uma profunda obediência à nossa liderança espiritual, a esse corpo, quando há essa harmonia entre todos esses elementos, as maravilhas e os sinais, elas são como se fosse o fruto, como se fosse o florescer desses fundamentos bem ornados, bem harmonizados. Tá? Então, o que precede realmente uma igreja, uma comunidade, onde as maravilhas e os sinais são frutos, esses 5 pilares, tá? A dedicação ao ensino, um ensino que dá raízes, que é sólido, um ensino que te dá fundamentos, princípios, que criam crentes saudáveis, cristãos saudáveis, tá? A comunhão entre os irmãos, o partir do pão, o compartilhar, a troca de experiência, as orações juntas, individuais, conjuntas, confissões, aprendizados no discipulado ali através da oração, tá? E uma igreja que está sempre em profundo temor. Todos estavam cheios de temor, aqui diz no versículo 43. Né? E nessa etimologia da palavra, temor traz um profundo respeito, uma profunda obediência, né? Um espírito de obediência, um espírito pronto a obedecer, como diz em Salmos. Tá? Então, esses são os 5 pilares que fundamentam uma igreja, uma comunidade, né? que desenvolve, através desse espírito, né? Dessa comunhão, desenvolvido sinais e maravilhas. Tá? Então a igreja de Atos tem muito a nos ensinar, tem muito a mostrar para nós como temos vivido, como temos vivido igreja, como temos vivido comunidade, qual que é a nossa visão sobre comunidade, né? E eu estou nesse livreto estudando justamente sobre a visão da minha igreja, tá? E é muito bom a gente revisitar a visão para a gente entender qual que é a nossa missão.
Porque a partir da nossa visão, a visão é como se fosse um mapa, né? E a missão é aquilo que eu faço para que essa visão seja estabelecida, que essa visão seja cumprida, tá? Então é muito bom revisitar a visão da sua igreja, né? Se você tem aí um livreto na sua igreja, você tem aí alguma coisa escrita, alguma coisa que você possa revisitar, que você possa estar visitando, né? Caso você não tenha visto ainda, para você entender qual que é a visão da sua igreja, para ver se isso realmente está sendo aplicado e você assumir essa responsabilidade para que isso aconteça, né? Porque essa visão é toda baseada na igreja de Atos, tá? Então é algo bíblico, é algo que nos traz um fundamento em cima de algo eterno, tá? Então esse é o meu devocional de hoje, cara. É algo que mexeu comigo, né? Eu peguei esse livreto aqui, eu fiquei incomodado, e eu tive que abri-lo, e quando eu comecei a ler aqui em Atos me surpreendeu, né? A gente passa por esses textos, mas geralmente algumas coisas ficam para trás que quando a gente relê a gente consegue absorver, tá? Então esses são os 5 pilares que antecedem uma igreja que tem maravilhas e sinais, né? Que tem isso como frutificar, um fruto, e eu mostrei aqui para vocês, e amanhã eu pretendo continuar nesse texto, tá? Mais um devocional nesse texto, porque esse texto é rico, até o versículo 47, pretendo continuar nele, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhe esse vídeo se você gostou, curte, comenta, né? Eu vou postar também esse vídeo no canal do YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreve também, tá bom? A paz de Cristo para nós, e até amanhã. Grande abraço.